Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa música, esta melodia sagrada, gente, que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana
em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. Já estamos na metade do mês de março. Hoje já é dia 14 de março, hein, gente? E olha, para nós é um grande prazer estarmos juntos, trocando energias, trocando ideias, trocando conhecimentos, sentimentos, não é verdade? Sempre pautados dentro de um respeito. E olha, a nossa alegria é maior ainda a partir do momento que eu estou aqui rodeado de pessoas maravilhosas que compõem a família Tel, de bons espíritos, e ainda hoje representando e substituindo a nossa mãe espiritual e minha querida esposa Flávia Barros, o boa noite da nossa irmã Érica Santos. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos da mesa, família Tel. Boa noite, ouvintes. Já estamos aí no mês de março, na metade do mês de março. Esperamos que tenhamos uma noite abençoada, de muito aprendizado e muita luz. Que as suas palavras sejam ouvidas pelo astral superior. E por falar em astral superior, eu tenho que naturalmente chamar aquele que tem intimidade com a parte espiritual. Meu querido irmão Alexandre Bahia, boa noite. Boa noite, Luiz. Pô, quem dera, Luiz, falta muito ainda, viu? Boa noite para todos da mesa, boa noite, família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. É realmente um prazer estar aqui com vocês para a gente aprender um pouco mais, né? Com certeza absoluta. E eu pensei que ele estivesse aqui incorporando, que eu olhei para o lado aqui, ele estava se balançando todo aqui. Eu já ia perguntar se ele queria que eu distribuísse fichas para o atendimento e tal, mas com certeza está aqui do nosso lado, feliz da vida, meu querido irmão Rodrigo Moraes. Você está bem, meu filho? Eu preciso de um passe, alguma coisa assim? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, seu Luiz. Estou melhor agora. Que bom. Eu até pensei que você estivesse no spa, né? Com certeza. Não, não estou não. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Minha querida irmã Érica e o Cláudio, tem um parabéns para nós aí, meu irmão? Érica, quem é que aniversariou aí ou vai estar aniversariando essa semana? Fala pra mim. Aniversariou, Luiz, no dia 12, a nossa querida irmã Fabiana Leal, irmã da nossa mãe Flávia. Não vou falar a idade dela aqui na rádio, porque eu sou irmã de fé dela, não vou fazer isso. Com certeza absoluta. Olha, gente, parabéns, Fabiana. Você, minha cunhada, você diz que cunhado não é parente, né? Mas olha só, eu vou te dizer, eu conheci Fabiana do primeiro dia que eu namorei minha esposa. Ela era pequenininha e estava dentro da casa dos meus sogros, deitadinha no sofá, estava gripada. A partir dali, eu e minha esposa estamos carregando esta mala do nosso lado. Mas é uma mala que a gente gosta muito, com certeza que Oxalá te dê muitos e muitos anos de vida e saúde. E eu queria pedir à minha querida irmã Érica Santos para ela falar para nós qual é a manchete do quadro Transformando do dia de hoje, Érica. Espírito do brasileiro condenado à morte na Indonésia teria sido visto no local após o fuzilamento. Já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, queridos irmãos, no quadro Transformando, 5 cruzes de madeira separadas a uma distância semelhante entre elas estavam fixadas em um descampado na ilha de Nusa-Kambangan, complexo de prisões conhecido no interior da Indonésia como a Alcatraz local. Ali, na segunda cruz, da esquerda para a direita, foi fuzilado Marco
Asher Cardoso Moreira, 53 anos, condenado à morte por tráfico de drogas no país e primeiro brasileiro na história a ter sido executado no exterior. O fuzilamento se deu à 00:30 de domingo na Indonésia e era uma tarde de sábado no Brasil. Marco morreu 10 minutos depois. Só que com base em autoridades locais e brasileiras e em uma norma de 2010 que determina como a polícia age antes, durante e após os fuzilamentos, uma reportagem reconstituiu detalhes da execução. Segundo uma autoridade da Indonésia, Marco pediu para ser executado de pé. Por lei, ele tinha a opção de sentar em uma cadeira ou até de se ajoelhar. Os outros 4 executados, lado a lado dele, fizeram a mesma escolha, disse essa reportagem. Ainda segundo a mesma autoridade que pediu o anonimato, o espírito do brasileiro teria sido visto na ilha momentos após ao fuzilamento. Bom, eu quero trazer nesse episódio aqui a discussão, não só para vocês, meus irmãos que estão em casa nos ouvindo, como também minha irmã Érica Santos, meu irmão Alexandre Bahia e o meu irmão Rodrigo Moraes. Vejam bem, gente, eu não quero, obviamente, não é o objetivo do programa, entrarmos no mérito da questão do que ele fez sobre tráfico de drogas. Eu acho que nós não estamos aqui, nem é o nosso propósito, julgar qualquer pessoa, não é isso. Nós temos que abordar aqui apenas e exclusivamente o aspecto espiritualista de uma questão de um fuzilamento. E essa é a nossa proposta hoje, né? Nós sabemos que todos os desencarnes traumáticos, os espíritos que passam por esse momento, eles precisam, vamos assim dizer, deixa eu explicar para o meu irmão ouvinte que está em casa, minha irmã, para que eles possam entender qual é a nossa visão doutrinária sobre isso. Sempre que nós desencarnamos, nós acreditamos que nós passamos por um túnel vibratório, túnel esse que recebe várias denominações de acordo com a religião ou com a filosofia espiritualista. Por exemplo, os lamaístas chamam esse túnel de BOD, B-O-D-H. Isso seria um período de mais ou menos 49 dias que o espírito desencarnado tem para ele se aperceber da nova realidade da qual ele faz parte. Ou seja, que ele, a partir daquele momento, ele volta a ser uma partícula do todo que é Deus. Só que existe uma pleia de espíritos, e nós como umbandistas sabemos disso, que são os Exus de Calunga, que são os grandes responsáveis por exatamente dar esse entendimento, né, para que esse espírito possa atravessar esse túnel e chegar no novo portal, na nova era dele. Só que esse espírito, ele já foi, no caso desse rapaz que foi fuzilado, né, o nosso querido Marco, esse espírito ele já vinha sendo preparado para esse momento. Isso é uma questão. Agora, por outro lado, nós sabemos que quando o espírito desencarna, né, existe um dos nossos, entre aspas, corpos espirituais, que é o nosso duplo etérico. Esse duplo etérico, diferentemente do perispírito, né, o duplo etérico ele tem ou a energia etérica, como queiramos chamar, ela tem um determinado tempo para que ela possa se dissolver. Isso tanto é verdade, minha querida irmã Érica Santos, que existem alguns estudos espíritas, estou segmentando, tá? Que recomendam, mesmo aquele espírito, mesmo aquele corpo que vai passar por uma cremação, que esse corpo espere pelo menos 48 horas para que ele possa ser cremado.
porque é o tempo que o etérico tem para ele se dissolver. Há vários relatos desse etérico aparecer para determinadas pessoas, né? E naturalmente as pessoas pensarem que foi o espírito do morto que apareceu. Não é o espírito do morto que apareceu. Na verdade, é o etérico que está ali muitas vezes sem compreender muitas vezes o que aconteceu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tudo depende muito da vida que a pessoa teve também, né? Durante o encarnado, do adiantamento, de alguma religiosidade que ele tenha. Tem relatos até de pessoas espíritas realmente que tiveram dificuldades em se desvencilhar do corpo, de entender a sua nova condição. Então, acho perfeitamente plausível que tenham se visto realmente, né, o duplo etérico desse irmão. Além do que, mesmo quando a gente desencarna, o nosso livre-arbítrio prossegue. A gente pode ter a opção de ficar por aqui e não querer passar para um outro lado e evoluir e se preparar para os trabalhos lá em cima, ou enfim, dependendo da vida que a gente teve aqui, né? Então, muitos desencarnam e escolhem não prosseguir, né? A ficar, não conseguem tomar consciência da sua nova condição, não conseguem tomar consciência de que esse mundo aqui não faz mais parte ficar aqui vai atrasar a sua evolução. Com certeza absoluta. E dentro dessa realidade, meu querido irmão Alexandre Bahia, você vê como é que a espiritualidade ela é tão sábia, ela é tão soberana, que ela cria exatamente esse momento dessa passagem terrena entre o momento do desencarne e até que esse espírito possa perceber a nova realidade da qual ele faz parte. Inclusive quem tem o orixá que tem muito, vamos dizer assim, muito a ver com esse momento é a própria Nanamburuquê, né? É a grande senhora que abre as portas da nova realidade espiritual para que essa pleia de espíritos, que acontece todo dia, nós estamos falando aqui do espírito desse Marco, mas isso aí acontece diariamente, não é verdade? Mas eu acredito que, como a Érica colocou, e é isso que eu quero que você leve no seu comentário, como deve ser difícil para uma pessoa, porque, por exemplo, esse rapaz, ele não queria ser fuzilado, ele tentou de uma certa forma, né? E as autoridades brasileiras também tentaram evitar esse fuzilamento, né? Dessa morte dessa forma. Então, quer dizer, de uma certa forma, por mais que ele já viesse, seu espírito viesse sendo preparado para o fuzilamento, era uma coisa que ele temia e que ele não queria. Então, nesse momento dessa passagem de um plano para o outro, eu acho que ele deveria ter alguma dificuldade. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é inerente a praticamente todos nós, Luiz. Eu acho que nenhum de nós ainda pode dizer que está preparado para fazer essa transição. Que já cumpriu tudo que tinha que cumprir na encarnação, né? É muito difícil, né? E cada um tem o seu histórico de vida, tem a sua idade espiritual, né? Como você coloca muito bem aí. Muito difícil a gente chegar no estágio e dizer assim, não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já sei, já estou preparado, já sei quando é que vou desencarnar, de que maneira vou desencarnar. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Imagina se soubéssemos como e quando iríamos desencarnar. Quais seriam as consequências de a gente ter esse conhecimento? Boas ou ruins? Com certeza. Né? Depende do nosso grau evolutivo, depende de muitos fatores, né, Luiz? Com certeza. Agora, meu querido irmão Rodrigo Moraes, você sabe que, inclusive sobre isso que o nosso irmão Alexandre Bahia está trazendo, existem as exceções na história. Sim. Por exemplo, o caso de Joana d'Arc é um caso muito, muito peculiar e até muito parecido. A gente sabe que ela desencarnou na fogueira da Santa Inquisição, não é verdade? Em função de todas as suas manifestações, né, que na época foram condenadas, né, pelo então clero, e ela desencarnou na fogueira da Inquisição. Só que, segundo relatos da espiritualidade, aquela fogueira, ela não foi responsável por qualquer sofrimento de Joana d'Arc, porque ela já estava, pela espiritualidade, anestesiada de uma determinada maneira que ela não sofreu. O desencarne dela foi algo até natural. Então, quer dizer, o que reforça a tese do que até o Bahia e a Érica Santos falou também,
de que tudo vai estar atrelado ao nosso adiantamento espiritual, né? Porque o grande problema nosso é que a gente olha e nós estamos focados na questão matéria, mas nós não somos matéria. A gente pode perder a vida, seja da forma que for, mas nós vamos continuar existindo. O espírito, ele jamais, homem nenhum, ou seja, aquilo que Deus criou, homem nenhum vai poder destruir, que é a nossa essência. O corpo é transitório, mas a essência, ela é definitiva. Como é que você vê isso, meu querido? Seu Luiz, isso tudo vai depender realmente do nível de desenvolvimento de cada um, né? Mas nós estamos matéria, como o senhor mesmo falou, mas a nossa ligação com a matéria, com ela, é muito grande. Por isso, algumas vezes, muitos, como já foi falado aqui, muitos têm dificuldade do desencarne, dependendo, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui que a gente, rápida, a gente tem vários tipos, várias formas de desencarne. Pode ser através de uma doença, de um acidente, de um suicídio, ou até mesmo de um assassinato, que eu considero a pena de morte comum, né? A pena de morte é um assassinato que a gente vê aí, infelizmente, no nosso dia a dia. Então, dependendo da evolução de cada um vai receber, vai entender aquilo de uma forma diferente. Por exemplo, nesse caso da Joana d'Arc, ela já estava preparada e ela já tinha cumprido a missão dela, de forma que a espiritualidade a envolveu com uma certa proteção e pôde fazer o desencarne de uma forma tranquila. Eu tenho até um caso de um amigo meu que desencarnou já tem 6 anos e que a família toda dele é kardecista, e que realmente depois nós recebemos um comunicado da espiritualidade exatamente falando que a missão dele tinha sido cumprida e que ele sofreu, ele desencarnou de um atropelamento, mas que ele não sofreu. Então ele não sofreu, fez o desencarne dele, inclusive indo diretamente para o hospital, acordando no hospital. Então, por quê? Porque a missão dele havia sido cumprida. Então, inclusive, porque se ele ficasse, se ele, por exemplo, talvez não desencarnasse ali, talvez ele fosse sobreviver mesmo, porque ele ficaria com várias sequelas e tudo mais. Então, o homem, na verdade, ele tem muito medo do quê? Do desconhecido. Porque por mais que muitos espíritas tenham conhecimento do que acontece, da forma do desencarne, o medo do desconhecido é muito grande. Então, sempre fica aquele 0,1% de medo. Você acha que tem a certeza total, mas resta aquele 0,1%. Agora, irmão, eu acho uma coisa sobre isso que você acabou de dizer, Rodrigo. Eu acho que o medo desse desconhecido, ele acontece conosco, por exemplo, porque nós, sobre o desencarne, nós ainda estamos na crença. Nós ainda não estamos na convicção. Porque existem, eu vou te dar 2 casos, que são pessoas que eram convictas dessa questão do desencarne e que mostraram que realmente eles tiveram o desencarne que eles queriam ter, que mereciam ter. Por exemplo, o grande Chico Xavier, que desencarnou no dia que o Brasil foi campeão do mundo. Ele tinha dito que ele gostaria de desencarnar num dia em que o país estivesse realmente muito feliz, e foi o que aconteceu, né? E o segundo exemplo, dentro da nossa Umbanda, que foi da mãe Zilmeia, dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, filha de Zélio Fernandino de Moraes. Ela, como dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira tenda espírita do Brasil, ela desencarnou como um passarinho no dia de Nossa Senhora da Piedade, às 6 horas da tarde. Então eu não preciso dizer mais nada. A espiritualidade, ela já falou por si própria. E nós estamos encerrando então o quadro Transformando do dia de hoje. Vamos rapidamente para um spot comercial e já estamos de volta com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês,
às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Participe do workshop O Culto ao Ori na Umbanda com o Dr. Alexander de Oxóssi, presencial ou à distância, amanhã, dia 15 de março, às 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E no workshop O Culto ao Ori na Umbanda, serão abordados banhos, amacios, oferendas, limpezas, fortalecimento, orixás, chakras e tudo mais para sua cabeça. Venha participar do workshop O Culto ao Ori na Umbanda, amanhã com o Dr. Alexander de Oxóssi, às 10 horas da manhã. Informações e inscrições lá mesmo no Templo Estrela do Oriente, local do workshop, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou pelo site www.aumbandassemfronteiras.com, ou então através do telefone 2597-1323, 2597-1323. Minha querida irmã Érica Santos, dá o recado do programa Umbanda Sem Fronteiras. Você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência, não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral. Com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Meu querido irmão Alexandre Bahia, dá uma dica aí da palestra que nós vamos ministrar em abril no Templo Estrela do Oriente, Bahia. Com certeza, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita As Amarras Energéticas. Os seguintes tópicos serão abordados: definição, origem e formatação das amarras energéticas, as formas de atuação e apresentação, doenças energéticas, definição, causas, consequências, tipos e as formas de tratamentos. O palestrante é Luiz Fernando Barros, dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente. A palestra será no dia 4 de abril, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. E neste mesmo dia, às 18 horas, teremos a nossa tradicional sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Maravilha, Bahia. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, falando do grupo familiar Amor e Esperança lá do TEL. Isso aí, seu Luiz. Conheça o grupo familiar Amor e Esperança no Templo Estrela do Oriente. Palestras e atendimentos gratuitos sobre dependência química. Todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, com a irmã Sandra Estrela, conselheira e membro da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. O Templo Estrela do Oriente está localizado à Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323.
Maravilha. Meu querido irmão, mande perguntas e faça seus comentários sobre o programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras através do seu WhatsApp. Olha aí que chique, gente. Envie solicitação para o número 999-495494. Repetindo, 999-495494 e fiquem sintonizados conosco. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, fala para nós do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos ouvem todos os sábados, ainda é possível participar da 14ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Nos procurem no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você começa a participar imediatamente. Informações 2597-1323, 2597-1323. E se você não pode participar presencialmente, você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu querido irmão Bahia, convida o povo todo para a gira do vovô e da vovó, segunda-feira lá no Templo Estrela do Oriente, Bahia. Com certeza, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 16 de março, às 20 horas, sessão de consulta com os Preto Velhos. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. E com certeza, já que teremos essa gira maravilhosa de consulta com os pretos e pretas velhas de Umbanda, nós vamos agora tocar uma das mais antigas músicas sagradas dessa falange maravilhosa. Eu adorei as almas, salve as almas. Sem ter nada para comer, fui pedir às almas santas para vir me socorrer. Eu andava perambulando, sem ter nada para comer, fui pedir às almas santas para vir me socorrer. Esse ponto, meus queridos irmãos, traz para nós um significado muito grande do quanto as almas nos ajudam, nos orientam, nos limpam, nos reabastecem, por tudo que eles representam. Salve a força das almas. Nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já já nós estaremos aqui com o quadro Momento Mirua, o Saravá Umbanda, aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Saravá as almas. Filho de Pepe que não sabe aproveitar, entrega as almas, almas dá. Filho de Pepe que não sabe aproveitar. Eu andava perambulando. Ok, acabou. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades,
trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Em homenagem aos casais apaixonados, Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. O Mirua está apoiando o 2º Festival de Cantigas Afro-Brasileiras do Ogã José Carlos de Oxóssi, dia 12 de abril de 2015, domingo, às 14h, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos. Cantigas de Exu a Oxalá, mesas a R$15. Telefone para inscrição 2215-5582, 2215-5582. E você que é tarefeiro ou simpatizante, participe do WhatsApp do Mirua. Envie solicitação para 999-495494. Repetindo, 999-495494 e fique informado sobre as atividades do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Mirua, rumo à regeneração. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade
e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, gira! Siga na sua banda. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Bem, meus irmãos, antes de entrarmos no quadro Saravá Umbanda, eu gostaria de lembrar que hoje é dia 14 de março, amanhã, dia 15 de março, nós vamos ter um grande workshop lá no Templo Estrela do Oriente, ministrado pelo meu querido irmão Doté Alexander de Oxóssi, ele que vai entrar já já com seu programa Oxóssi, o Caçador da Riqueza, aqui na Metropolitana, portanto não desliguem. Amanhã, workshop Oculto ao Ori na Umbanda, com o Doté Alexander de Oxóssi. Você pode fazer tanto na forma presencial, junto conosco lá no Templo Estrela do Oriente, ou se você não puder estar lá por alguma razão, você pode assistir o workshop de casa, do seu trabalho, na frente de um computador à distância, tá? É tranquilo. Amanhã, às 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, tá? Esse workshop, o Doté Alexander de Oxóssi vai estar falando sobre banhos, sobre amacias, sobre oferendas, sobre limpezas, sobre fortalecimento, sobre orixás, né? Como é que a gente descobre os orixás dentro da visão doutrinária dele, chakras e tudo mais para a sua cabeça. Venha participar do workshop Oculto ao Ori na Umbanda com o Doté Alexander de Oxóssi amanhã, 15 de março, domingo, às 10 horas da manhã, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Se você não puder fazer presencialmente, você vai acessar o site www.aumbandasemfronteiras.com e ali você faz a sua matrícula no à distância, você vai receber o login, a senha e vai assistir da sua casa da mesma forma. Vai ter certificado de participação, apostila, vai ter tudo direitinho, tá legal? Informações, anotem aí, podem ligar agora, tá? Liga agora que você vai ter mais informações. 2597-1323, 2597-1323. E eu espero você, meu irmão, você, minha irmã, amanhã às 10 horas da manhã, lá no Templo Estrela do Oriente, com o workshop Oculto ao Ori na Umbanda. E agora, substituindo de forma muito competente a nossa querida mãe espiritual e minha querida esposa Flávia Barros, a minha querida irmã Érica Santos, a mãe da Tainá e Thaís. Da Tainá e Thaís. Isso aí. Né? E a filha da dona Lisete. Tá todo mundo em casa ouvindo? Todo mundo ouvindo. Então ligadinho. Manda beijo pra todo mundo. Beijo, beijo, amo vocês. Maravilha, tá vendo? Tem até palmas pra eles, olha aí, tá vendo? Vamos lá então para as perguntas de hoje do quadro Saravá Umbanda, minha irmã Érica Santos. Vamos lá, a pergunta na realidade a gente vai continuar a responder o Miguel Antônio, sim, né, da semana passada, pra gente, que agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para terminar de responder a pergunta dele, que era muito interessante. O que ficou pendente? Repete para nós. O que ficou faltando? Ele quer saber que em quase todos os terreiros tem um médico que incorpora o Caboclo Sete Flechas, um que incorpora o Exu Tranca-Ruas e a Vovó Cambinda. É o mesmo espírito que incorpora em vários lugares e em alguns casos ao mesmo tempo? Tá, vamos dar umas explicações aí bem interessantes sobre isso. O tema é fascinante. É o seguinte, meu irmão, como é que a gente começa a pensar, a raciocinar em termos de incorporação, tá? Vamos entender, em primeiro lugar, o seguinte: qualquer entidade que a gente trabalha é energia, tá certo? É essa luz que está te iluminando aí dentro da tua casa, é a luz que está iluminando aqui o estúdio, é a mesma coisa, é energia. Como é que essa energia chega dentro do meu terreiro, ou do teu terreiro? Vamos imaginar
por exemplo, já que a gente fala de energia, a usina hidroelétrica de Itaipu, tá? Aquela usina, a gente representa essa usina como o quê? Como Zambi ou como Oxalá, tá? A força principal. Dessa força principal, dessa usina, né? Essa energia ela vai se desdobrar. O primeiro desdobramento dela serão o quê? As denominadas 7 linhas de Umbanda. Quais são as 7 linhas de Umbanda, gente? Vamos lá. Primeiro, os orixás masculinos, né? Xangô, Oxóssi, Ogum e Omulu. Um feminino, que é Iemanjá, Oxalá e a linha do Oriente. Não estou falando de falange do Oriente, estou falando de linha do Oriente. Muito bem. Dessas 7 energias primordiais, são as chamadas 7 linhas de Umbanda, elas se desdobram novamente de 7 para 21. Agora observe uma coisa, fazendo uma analogia com as energias que vêm lá da hidrelétrica de Itaipu, ela sai lá com uma denominação. Então ela passa uma hipótese de megawatts para, sei lá, gigawatts e por aí vai. Eu não sei qual é a denominação específica, técnica. Porém, para cada linha de transmissão que ela vai, para cada subestação que ela passa, essa energia, ela, vamos dizer assim, ela muda a sua denominação e ela muda o seu padrão vibratório, ela se desdobra. A energia que veio lá da usina não é a mesma que já passou por 1 ou 2 subestações, tá certo? Muito bem. Essa energia, ela vai chegar aonde? No poste ao lado da nossa casa, onde tem aquele transformador que a gente conhece. Todo mundo conhece o transformador que está ali do lado, não conhece? Esse transformador de energia que está ali, que dele a energia sai para dentro das nossas casas, a gente associaria esse transformador ao nome do chefe da determinada falange. Vamos supor, Caboclo 7 Flechas. Então tem lá o transformador, a gente dá o nome daquele transformador de Caboclo 7 Flechas. Por que isso? Porque na sua obra Pluralidade dos Mundos Habitados, Camille Flammarion nos traz a informação de que uma falange é composta por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade. E não foi só Camille Flammarion que falou sobre isso. Existem outras obras, entre as quais, por exemplo, no Livro dos Espíritos também se fala alguma coisa sobre isso. Muito bem, voltando aqui para o nosso assunto. Está lá o transformador lá com o nome de 7 Flechas, porque nós precisamos de uma referência, de um nome, 7 Flechas. Esse transformador vai jogar 7 flechas para o terreiro da esquina, esse transformador vai jogar outros 7 flechas para o outro terreiro da esquina, e esse transformador vai jogar o outro 7 flechas para o outro terreiro e assim por diante. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o Caboclo 7 Flechas, já que é esse o exemplo, ele vai estar dando consultas em vários terreiros simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Vai. Só que veja bem, olha o que eu vou dizer para vocês. A falange é a mesma. O exemplo, Caboclo 7 Flechas. Mas as entidades não são as mesmas. Você sabe de que as entidades não são as mesmas? Primeiro, que a falange é formada por 400 mil espíritos. Segundo, que a entidade que vai se acoplar ao médium é aquela que terá o mesmo padrão vibratório daquele aparelho, daquele médium. Então, vamos supor, eu, Luiz Fernando, vamos supor que eu seja aparelho do Caboclo 7 Flechas. Eu hoje vou dar uma consulta com ele. Mas eu hoje, por acaso, eu não estou bem. Eu não fiz coisas... Estou dando tudo exemplo, tá, gente? Eu não fiz uma coisa lá que a espiritualidade achasse aquilo como bom. Eu pisei na bola por alguma razão. Então, meu teor vibratório baixou. Nisso que baixou, quando eu for trabalhar lá mesmo de branco, todo bonitinho, o padrão vibratório daquele espírito que se chama, que está lá na falange dele, lá chamado 7 Flechas, não será o mesmo do que se eu tivesse procedido de forma correta, bonita, direitinho, como a espiritualidade manda. Eu estaria recebendo uma outra entidade com o mesmo nome de 7 Flechas, só que com um padrão vibratório mais elevado.
Deu para você entender como é que a coisa funciona? Isso aí Fala, meu irmão. uma hipótese otimista, porque muitas vezes até sem entidade nenhuma, né? Sim, eu já não estou chegando nem no pior cenário. Né? Eu não estou chegando nem no pior cenário, né? Porque às vezes o cara tá lá dentro do terreiro lá, dizendo que acabou, mas na verdade é um quiumba que está dando consulta lá. Isso aí tem a menor dúvida, isso aí acontece muito. Mas entendeu, gente? Qual é a moral da história disso aí? A moral da história, em primeiro lugar, vamos botar isso na nossa cabeça. Nós não incorporamos entidade alguma. O que a gente incorpora é uma falange de espíritos. Quando você diz assim, eu sou o aparelho da Preta Velha Maria Conga, por exemplo. Na verdade, você não está trabalhando com apenas uma entidade, você está trabalhando com uma falange que se chama Maria Conga. Agora, quem vai se encaixar em você é aquele espírito cujo padrão vibratório se assemelha ao seu. Não esqueça, gente, que nós temos lei de afinidade e, principalmente, eu adoro essa frase do médium Chico Xavier: tal médium, tal entidade. Eu acho que dessa forma a gente já deixa a questão muito bem explicada. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre o que eu falei perfeito, aí, gente? Não, é isso aí mesmo. Né? Tá? Minha irmã, a coisa... Dá para mais uma perguntinha, vamos lá. Vamos para mais uma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui da Tânia Ribeiro, e ela diz que nós recebemos da cultura afro algumas influências. Por exemplo, o culto dos orixás. Né? E se foi assim, por que aqui no Brasil Exu deixou de ser cultuado como orixá e hoje é considerado das vibrações de entidades mais baixas? Ou eu estou equivocada sobre o Exu cultuado como orixá? É mais uma pergunta que a gente tinha que ter. Vai ter um desdobramento. Um tempo danado. Mas vamos lá, como é o nome dela? Tânia. Tânia, veja bem, Tânia, aqui na tua pergunta, é claro que nós recebemos da cultura afro muitas influências. Isso aí não tem a menor dúvida, né? O que acontece? A Umbanda, ela tem uma característica diferente do Candomblé. Em primeiro lugar, o Candomblé, ele vai cultuar esses orixás mais como divindades. Nós não, nós vamos cultuar esses, vamos dizer assim, esses espíritos como, naturalmente, espíritos que tiveram a sua, vamos dizer assim, a sua passagem terrena. Inclusive, os orixás na Umbanda, pelo menos na Umbanda que nós praticamos, né, no Templo Estrela do Oriente, eles se comportam de duas formas. Você vê o orixá na natureza, tá certo? É uma situação. E você vê também o orixá como o falangeiro representante. No momento que eu incorporo dentro da Umbanda, que eu quero incorporar um orixá, na verdade, eu não estou incorporando um orixá, e sim um falangeiro. E esse falangeiro nada mais é do que um representante desse mesmo orixá. Por que isso aí acontece, minha irmã? Na verdade, eu tenho 2 minutos para falar um monte de coisa. Vou ter que deixar essa pergunta da Tânia para o próximo programa da semana que vem, tá? Porque é muita coisa legal. Mas uma coisa eu já posso te adiantar, veja bem. Nós temos o nosso duplo etérico. O que é o duplo etérico, na verdade? Ele funciona exatamente como um transformador de energia. Porque eu, por exemplo, só para te dar um exemplo, nós não temos como incorporar Inhansã. Inhansã, o que é Inhansã, na verdade? É o raio. Como é que eu vou incorporar o raio? Eu ia virar churrasquinho, não é verdade? Com certeza absoluta viraria churrasquinho. Então o que o duplo etérico faz? Ele recebe aquela energia bruta do orixá, transforma e nos entrega prontinho o quê? O falangeiro do orixá, para que a gente possa trabalhar. Diferentemente do candomblé, sobre o qual eu não vou falar, porque não é a minha praia, entendeu? Mas, aliás, quem é muito bom para falar sobre isso vem logo depois da gente, viu? É o Dr. Alexander de Oxóssi, que é uma pessoa muito capacitada para tocar nesse assunto. Fala, meu irmão. Só para complementar, que eu estudo um pouquinho de candomblé também, né? Então, existem 2 formas. O candomblé vê o Exu, eles cultuam o Exu, o orixá, mas eles sabem e eles conhecem o Exu e a entidade. Entendeu? Então, eles diferenciam Exu orixá do Exu entidade, mas eles também reconhecem que existe o Exu entidade. Nós vamos, inclusive, como nós estamos com o nosso horário estourado, me lembra sobre isso que você acabou de falar,
porque quando a gente fala candomblé, a gente também está falando de uma infinidade de coisas diversas, né? Tem alguns segmentos do candomblé que fazem exatamente como o Bahia está dizendo, agora tem outros que não aceitam esse tipo de Exu da Umbanda, não aceitam dentro do candomblé, entendeu? Então, mas a gente, se Deus quiser, no programa, vamos começar no programa da semana que vem com a Tânia. Nós precisávamos ter 2 horas de programa, mas infelizmente, para bancar 1 hora já está ruim, gente. Imagina 2, né? Mole não, o Cláudio está ali só rindo, não é brinquedo não. Minha querida irmã Érica Santos, o seu boa noite então. Boa noite, Luiz, boa noite, irmãos da mesa, família Tel, que nós temos aí uma semana abençoada. Se Deus quiser, teremos. Meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos da mesa. Boa noite, mãe Flávia, família Tel, queridos ouvintes. Que o Pai Oxalá possa abençoar a todos. Tenham uma ótima semana. Que assim seja. Meu querido irmão Rodrigo Moraes. Boa noite, seu Luiz. Boa noite a todos à mesa. Dona Flávia, Patrícia e Manu. Boa noite a todos de vocês de casa. Até a próxima, se Deus assim permitir. Meus queridos irmãos que ficam em casa, o nosso abraço fraterno, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, um beijo. Minha querida filha Patrícia, um beijo também. Minha querida neta Manu, também um beijão. Meus queridos irmãos ouvintes, até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir, aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, às 21 horas. Fiquem com Deus. Amado vovô Cipriano, me diga se o desencarne é o nosso fim. Minha querida filha, não se pode dizer que é o fim, o final de tudo, o mesmo que silêncio infinito, onde não haja continuação daquilo que foi iniciado e encaminhado. Mas podemos sentir a passagem se nós quisermos. É só viver a oportunidade de se estar neste mundo interiormente amando o semelhante. Para tanto se faz necessário se amar muito, sem desconfiança de si mesmo. Amar é sentir tudo de bom que se produz, com reflexo para aqueles que estão desejosos do saber real, honesto e verdadeiro. A morte física, a morte da matéria, é um pesadelo de um sonho bom, que é o de se estar vivo. Mas será que estamos vivos realmente ou apenas adormecidos numa felicidade passageira e ineficaz ao entendimento maior? Não devemos temê-la, filha, e sim respeitá-la, como sendo o deslumbramento de uma continuidade maior de nós mesmos, como o abrir dos sentimentos sinceros, verdadeiros e bem-intencionados. Não a queremos, pois se nos foi dada a oportunidade de viver, que seja então de bom proveito, para que quando ela chegue, venha mansa, suave e tranquila, e possamos então absorvê-la como o continuar vivendo, que deve antes de tudo ser o objeto sincero de amar e servir a Deus, hoje e no amanhã.